Fala seus tetras e fala seus zênias. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre esse título do Flamengo. Na verdade, a gente já traz um dossiê logo, né? A gente fala sobre o título do Flamengo, a gente mostra onde é que o Abel Ferreira tá colocando o asterisco e, além disso, a gente desmascara. E vamos aqui, porque ficou meio que confuso nessa distribuição de títulos, então eu vou te explicar aqui detalhadamente, te provar, te mostrar como é que foi feito isso na calada da noite e por que alguns clubes ganharam e como ganharam por fax. Porque o Flamengo, o seu Flamengo, ele é campeão legítimo. Ele é 9 vezes campeão, ele é campeão brasileiro de uma forma legítima. É campeonato brasileiro, é incontestável. Não é nada por fax, por e-mail, por carta, não tem favor político da CBF, muito pelo contrário. Então chega junto, amigo rubro-negro, e novamente, não compare Flamengo. O Flamengo, ele é único. O Flamengo, ele é incomparável e deu justiça também no Campeonato Brasileiro. Venceu o melhor time no campeonato. O Flamengo vence por 1-0 o Ceará, com gol do Lino. Detalhe do gol do Lino, na minha opinião, é aquela deixada singela ali do Jorginho, que não vai contar estatisticamente como assistência, né? Mas foi ali uma assistência sem precisar tocar na bola, se assim a gente pode dizer. E o Samuel Lino fez esse gol aí que deu o título ao Flamengo. O Flamengo, então, 9 vezes campeão. O Ceará todo lá atrás, né? Aquele jogo amarrado, aquele jogo que não é fácil para desbloquear. Tu precisa de uma jogada individual e tal. E as coisas funcionaram. A partir de agora, a temporada do Flamengo chega ao fim? Não! Tem ainda o Intercontinental, meu irmão. O Flamengo vai aí no próximo dia 10 de dezembro, tem a disputa do Intercontinental contra o Cruz Azul. Já chega aí. Já tô deixando um convite para você acompanhar o nosso canal diariamente, pois vai ter análise sobre a equipe mexicana em seguida. Flamengo passando, vamos para as pirâmides do Egito, né? A gente fala também deles. E aí chegando lá no dia 17, no intervalo de uma semana, ainda tem o PSG. E aí sim, chega ao fim os jogos nessa longa temporada de 2025. Então chega sempre junto aí, amigo rubro-negro, deixa o seu like. Todos esses vídeos eu vou trazer detalhadamente sobre essas equipes, então ative as notificações e vamos juntos nessa. Muito obrigado aí por essa moral. Embora o Flamengo seja, na minha opinião, incontestável o título do Flamengo, né? E que bom que veio esse nono título. O Campeonato Brasileiro, ele é muito difícil. Infelizmente, ou assim, que se dane também, a gente não precisa dar validação de ninguém, né? A verdade também é essa. O Abel Ferreira, ele precisa maquiar as incompetências dele. E para isso, ele vai desprestigiar o campeonato, ele vai descredibilizar o vencedor, ele vai invalidar o processo, ele é esse. Mas a gente tá aqui para vamos tirar pode tirar essa máscara aí, Abel Ferreira. Não precisa ficar sustentando esse personagem insuportável, não. Ele falou que o Flamengo... Peraí, eu quero ouvir direito. Ele falou que o Flamengo, ele acabou contratando muito, gastando muito. É isso mesmo? É uma impressão nossa? Presta atenção no que ele falou. Realmente foi o Palmeiras que fez uma época tão ruim, ou o nosso maior rival investiu e contratou como nunca, e no final acabou por ser melhor que o Palmeiras dentro das 4 linhas e fora das 4 linhas. Abel, você tá mal informado, irmão. Você tá mal informado. O Flamengo não faz bem para sua cabeça. De fato, tá comprovado que o Flamengo não faz bem para a cabeça. Então vamos fazer uma lembrança aqui. A gente precisa fazer essa lembrança pro Abel. Gastos em transferências na temporada de 2025 do Campeonato Brasileiro, tá bom, Abel? No Brasileirão. O Palmeiras gastou 686 milhões. O Abel, o seu Palmeiras investiu 686 milhões. O Flamengo investiu 310 milhões. 686, 310. É uma conta matemática simples, tá? Então já é a primeira mentira. O que acontece, galera? Quando o Palmeiras acaba perdendo, começam a criar algumas... descolado da realidade. É descolado da realidade. Institucionalmente, o Palmeiras começa a vir com papinhos descolados da realidade. O outro papo do Abel Ferreira é que os títulos do Palmeiras anteriores não têm asterisco e que a conquista do Flamengo tem asterisco. Outra fanfarronice. Outra. Digo mais, tem asterisco na conquista do Flamengo? Tem. E eu descobri onde está o asterisco na conquista do Flamengo. Tá aqui, Abel Ferreira.
Esse aqui são alguns dos números do jogo e estatísticas da partida da final da decisão da Copa Libertadores. Sabe onde é que tá o asterisco? Sabe onde é que enfia-se o asterisco? Nos chutes a gol. Sabe por quê, Abel Ferreira? Esse asterisco aqui, ele diz o seguinte, talvez você não consiga enxergar, ele é muito pequenininho. O Palmeiras é o primeiro clube na história da Copa Libertadores, em decisões únicas, a não dar um chute ao gol do adversário. Você não acertou a meta do Flamengo uma única vez. Então o asterisco que você está comentando no título, na decisão da Copa Libertadores, é este. O Palmeiras é o primeiro clube na história da Copa Libertadores a participar de uma decisão em partida única e não acertar uma finalização na meta do adversário. Tá? Esse é o asterisco. Aliás, falando sobre asterisco e falando sobre narrativa e falando sobre esse discurso vítima que tanto o Palmeiras gosta, vamos falar a verdade? Vamos expor a verdade? Chega junto aqui, amigo rubro-negro, e falando em verdade, cara, falo com toda sinceridade pra vocês, ó. Todos os produtos da GoCase, tá, gente, ó, tudo oficial, licenciado do Flamengo, você também pode ter aí na tua casa. Cara, nosso cupom é GODOY, você ganha descontos. Cara, eu gosto muito dos produtos, tá? Falo de verdade com vocês. Garrafa térmica, uso diariamente. Todos os produtos oficiais, você pode personalizar com o seu nome. O link eu deixo na descrição do vídeo, deixo o nosso comentário fixado, facilita você já ter acesso. E você vai ter a listagem de todos os produtos oficiais ali do Flamengo. Já tem do Tetra, da Libertadores. E vamos ficar de olho que logo, logo já entra também do título do Brasileirão, hein? Do Enia, tá? Nosso cupom GODOY lá na GoCase, beleza? Vamos lá. Eu faço isso em alguns vídeos que eu acho importante, eu falo isso com vocês, eu acho importante reforçar e vocês terem atenção. Se for possível, repassa pro amigo rubro-negro. Compartilha. Porque o que acontece? Essas pessoas, né, esses clubes, eles acabam se dando bem pelo desconhecimento, pela ignorância. Então vamos colocar o pingo nos is e se você puder repassar, compartilhar, vai ser de grande valor. Porque o Flamengo ele é Enia campeão, ele é o legítimo Enia campeão, ele é o verdadeiro Enia campeão, e aí a gente, obviamente, a gente está acusando, porque houve uma esperteza dos outros clubes, tá? Vamos lá. Em dezembro de 2010, o Palmeiras tinha 4 títulos brasileiros. Na calada da noite, a CBF faz uma modificação para agradar alguns coitadinhos do futebol brasileiro. Só para você começar a entender, a CBF estava analisando, praticamente há 15 anos atrás, tá? Foi entre o dia 10 e dia 15 de dezembro. Ela estava analisando o pedido de unificação dos títulos brasileiros desde 1959. E houve o pedido de alguns clubes. Palmeiras, Santos, Cruzeiro, Bahia, Fluminense e Botafogo. Foram esses clubes que pediram. E esses clubes não se incomodavam de dar títulos também para eles. Ou seja, era o Santos, que tinha 2 títulos ali, que brasileiro, que pô, o Santos do Pelé, foi na onda, pô, incomoda ninguém. Botafogo não incomoda ninguém. Fluminense, que após o título do Flamengo em 2009, ele até conquista seu título ali na era Unimed, mas não incomoda ninguém. Bahia não tem rejeição, o clube nordestino não tem rejeição nenhuma a critério nacional e também não incomodava ninguém. O Palmeiras de 2010 comendo cocô não ganhando nada, então é aquilo. Não incomoda ninguém. E o Cruzeiro, que depois o Cruzeiro consegue o bicampeonato, né? Na era Everton Ribeiro e Goulart, mas também, então, não incomodou. Não tinha incluso ali Flamengo, São Paulo e Corinthians. Eu duvido que se tivesse Flamengo, São Paulo e Corinthians, haveria esse revisionismo e isso iria virar campeonato brasileiro, iria virar outra coisa, mas não iria virar campeonato brasileiro. E por que eu falo isso para vocês também? Porque esse revisionismo que a CBF fez, o que eles pleitearam? Pelo título mais importante do país. Embora algumas competições pareciam muito mais hoje o que é uma Copa do Brasil, porque eles não... É engraçado, eles queriam reconhecimento, mas queriam reconhecimento do quê? Do maior título, para ganhar de presente. Eles não queriam reconhecimento da conquista, eles queriam reconhecimento para ser do principal título do país. Porque alguns aqui, eles equivalem à Copa do Brasil. Mas a CBF não teve culhão e eles mesmos, né, a panelinha da vítima, porque é um grupo de coitado, reivindicou querendo ganhar, óbvio, cara, título brasileiro. Pra você ter ideia, em 1994, com esse timaço, isso aqui é um timaço, o Palmeiras ele foi campeão brasileiro
e a revista Placar, inclusive, né? Paulista, ela foi lá, botou Palmeiras tetracampeão, 72, 73, 93, 94. O próprio Palmeiras tinha pintado no Parque Antártica esses 4 títulos. O pôster que sai é de tetracampeão. Não havia essa... Todo mundo sabia dessas conquistas, mas não havia porque havia um mínimo de dignidade para equiparar. Acontece que, olha essa matéria, com essa mudança, o Santos, que atualmente conta com 2 títulos brasileiros, passará a ter 8 conquistas. Taça Brasil de 61, 65, Robertão, né? E de 68. O Palmeiras irá dobrar. O Palmeiras de 4 troféus nacionais, que já também venceu os torneios 60, 67, 2 conquistas, e 69. Pô, vamos falar a verdade, como é que a gente vai levar a sério um campeonato que tem 2 campeões no mesmo ano? Campeão, 2 vezes campeões? É evidente que, no mínimo, um desses troféus equivale a uma Copa do Brasil, correto? Seria a Copa Nacional. Mas foi de expertise, foi de sem vergonha, foram bem sem vergonha. Taça Brasil é a polêmica da unificação. Na proposta de unificação dos títulos nacionais brasileiros, a grande polêmica está na Taça Brasil, pioneiro torneio que tinha um caráter de Copa e era curto e restritivo. Você dá o mesmo tamanho e importância, olha como falta vergonha na cara. O título do Palmeiras de 1961, olha como é uma farsa. De 61, o Palmeiras faz 4 jogos. Ele tem 7 pontos. Para você ter ideia, por exemplo, o Fortaleza tem mais pontos que o Palmeiras, não vence o campeonato, ele fez 10, porque os times do Sudeste, e passa muito pelo texto anterior que eu li para vocês, eles já entravam na reta final da competição. Era uma competição de eliminatória. O Clube do Sudeste entra no final, faz pouquíssimos jogos, entra na semifinal. É um torneio eliminatório. O Palmeiras fez 4 jogos e ele é visto como campeão brasileiro. Só que o que acontece? Os anos estão se passando, aí a história vai se contada, o que está ficando distante vai ficando cada vez mais distante, e aí vai ficando por isso mesmo. Foi um ato político, do nada, farsante, na calada da noite, que a CBF fez para premiar alguns coitados. Eram vistos como coitados, porque não peitava nada, não incomodava ninguém. Surfaram na onda também, claro, de premiar o Santos do Pelé, porque o Santos do Pelé não tinha, né, uma premiação nacional, então premiaram e aí compararam tudo ao que é a disputa do Campeonato Brasileiro. Bom, nessa história não tem Flamengo, não tem São Paulo, não tem Corinthians, e eu creio que pela ausência desses 3, até isso foi admitido. Se tivesse um desses, porque esses se incomodam mais, não teria. Grande abraço, tamo junto aos verdadeiros campeões brasileiros. 9 vezes, dentro de campo, sem fax, sem título, sem e-mail, sem revisionismo, sem transformar a Copa em campeonato. Não, campeonato que todo mundo viu. Se você não viu, o seu pai viu. Se seu pai não viu, o seu avô viu. As conquistas, elas estão claras. Elas foram transmitidas. Todo mundo sabe. Grande abraço, tamo junto, a gente se vê. Valeu.